Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar um desenho infelizmente quase esquecido do Superman. Afinal de contas, esse ano o Superman, o maior super-herói de todos os tempos, completa 85 anos de existência e o seu canal Movido à Nostalgia não poderia ficar de fora. Hein? E como nosso trabalho é desenterrar clássicos do passado, hoje a enxadada vai ser em cima de uma animação que homenageou o melhor que o super-herói de Krypton podia oferecer nos seus 50 anos de existência, trazendo ainda um pouco daquele tempero único dos filmes do Christopher Reeve, indiscutivelmente o melhor Superman de carne e osso de todos os tempos. Então, se você quer um pouco de curiosidade e também a história do Superman da Ruby Spears, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! Dele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E lá em 1988, o Superman completava 50 anos como super-herói, já que ele tinha sido criado em 1938 pela dupla de quadrinistas Jerry Siegel e Joe Shuster. Além disso, o personagem estava passando por uma ótima fase nos quadrinhos desde o final de 1986, quando começou a ganhar uma reformulação pelas mãos do John Byrne, com uma grande aceitação de antigos e novos fãs. Porém, entretanto, todavia, desde 1986, que o Superman não aparecia em uma animação para televisão. Isso aconteceu quando a Hanna-Barbera encerrou a última temporada da animação dos Super Amigos. Enquanto isso, nos cinemas, fazia um ano que os fãs do herói tinham sentido aquele gostinho amargo do quarto filme do Superman, vivido pelo Christopher Reeve. Só que, curiosamente, mesmo lá em 1988, 10 anos depois do lançamento do primeiro filme do Superman com o Christopher Reeve, as exibições tanto do primeiro quanto do segundo filme continuavam bem populares na televisão e também fazia sucesso em VHS. Superman, o filme, o Homem de Aço, encarando uma incrível aventura para salvar a Terra da destruição. Para trás, pessoal, para trás, fiquem tranquilos, está tudo bem. Superman, o filme, com Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando, nesta quarta, na sessão da tarde. E aí foi aproveitando isso tudo que em setembro de 1988, a DC Comics, através da Warner e do estúdio Ruby Spears, presentearam todos os fãs, principalmente as crianças, com um novo desenho do herói chamado simplesmente de Superman. Mais veloz do que uma bala, mais potência do que uma locomotiva, capaz de escalar altos arranha-céus de um só lance, Super-Homem! E como deu para recordar, a lendária dupla Joe Ruby e Ken Spears não brincou em serviço e já de cara entregava uma bela homenagem para várias fases do herói kryptoniano. Afinal de contas, o desenho já começa de forma espetacular com a música tema do Superman, o filme de 1978, composta pelo também lendário John Williams, com um novo arranjo e uma narração baseada no que foi visto pela primeira vez na clássica série estrelada pelo ator George Reeves. Olha lá no céu, é um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! Sim, é o Super-Homem. Um estranho visitante de um outro planeta que veio à Terra com poderes e habilidades muito além das conhecidas pelo homem. Olha, e além disso, o desenho ainda contava com histórias escritas por uma galera que era lendária tanto na área dos desenhos quanto na área dos quadrinhos. Como, por exemplo, a Cherry Wickerson, conhecida por ser uma das principais roteiristas do desenho dos Transformers, e também Spiral Zones e Dino Saucers, entre outros tantos. O Larry DiTillio, um dos principais roteiristas dos desenhos da televisão do He-Man e da She-Ra, além de ter escrito o longa-metragem He-Man e She-Ra, O Segredo da Espada. Também o grande Buzz Dixon, que mandava bem demais como escritor tanto nos quadrinhos quanto nas animações, e mais algumas mentes brilhantes, como os roteiristas Martin Pasco e o Michael Reeves, os dois também com um grande currículo como escritores. E para comandar essa galera de respeito, o roteirista principal
tinha que ser um cara de responsa, diz aí. Sendo assim, o roteirista principal foi ninguém menos que o mestre Marv Wolfman, que já estava metido com o John Byrne nos quadrinhos que reformularam o Superman e conhecia DC Comics como ninguém, já que ele tinha sido o responsável por trazer ao mundo a Crise nas Infinitas Terras, a maior saga de todas, e não me digam o contrário. É verdade. Juntamente com o saudoso e também lendário George Pérez. E aí não teve jeito, com o Marv Wolfman no comando, essa versão do Superman se tornou uma bela homenagem para os 50 anos do herói. Olha, já que essa versão trazia a inocência, a força e a bondade do Superman dos quadrinhos da Era de Prata, várias pinceladas do novo Superman dos quadrinhos do John Byrne, como por exemplo, um Lex Luthor ainda como um gênio do mal, mas muito mais escondido atrás da imagem de grande empresário, deixando o lado supervilão e cientista de mal do lado, como era visto no desenho, por exemplo, dos Super Amigos e nos quadrinhos antes da crise. Parece que esta porcaria aqui é sua, Luthor. O nome de sua firma está gravado em cada peça. Meu advogado vai lhe mandar a conta pela retirada do tanque, Super. Enquanto isso, Jéssica, oferece ao cavalheiro uma bebidinha. Além disso, o desenho ainda tinha como narrador da abertura original o Bill Woodson, que não por acaso era o mesmo narrador norte-americano de mais de 100 episódios dos Super Amigos da Hanna-Barbera. Olha, é tanta referência num desenho só que eu garanto que isso ia dar um nó até na cabeça do Capitão América. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. E apesar dos traços dos personagens terem sido criados pela lenda dos quadrinhos chamadas Jill Kane, e o desenhista obviamente basear os designs na sua própria e extensa fase como criador na DC Comics da Era de Prata, ainda dá pra sentir a todo momento no desenho uma aura do Superman do Christopher Reeve. E nem tinha como ser diferente, afinal de contas, depois de 4 filmes, sendo 2 deles um grande sucesso, o terceiro meia boca, o quarto da Canon Filmes, mas estava ali. Eram 4 filmes do Christopher Reeve, tanto como Clark Kent como Superman, né, fazendo de um jeito especial cada uma das versões, cada um dos alter egos ali. Então, olha, essa referência no desenho era mais do que obrigatório e ficou muito legal. E como também era obrigatório, tínhamos no desenho as presenças do elenco de apoio do herói, como a repórter Lois Lane, que apesar do corte de cabelo tinha toda a atitude da Lois Lane da atriz Margot Kidder. Tínhamos também o Jimmy Olsen e o resto da galera do Planeta Diário. Metrópolis à noite é linda. Quis dizer que voar com você é maravilhoso. O que foi? Problemas. Já na parte dos vilões a gente até pode reclamar, afinal de contas faltaram muitos da galeria clássica do herói. Tudo porque, além do arqui-inimigo Lex Luthor, ao longo dos 3 episódios, a maioria das ameaças dos super-heróis são monstros, alienígenas, ciborgues do futuro e robôs aqueles meio genericões. Mas para dar uma melhorada nesse aspecto, o Lex Luthor tem uma assistente chamada Jessica Montgomery, totalmente inspirada na senhorita Teschmacher do Superman o filme. E como a personagem de cinema fazia, a Jessica também traz o ar da graça para o desenho quando aparece. E ainda temos a presença do trio de kryptonianos do mal, o General Zod, a Ursa, juntamente com a Faora. Nós temos que sair daqui! Todos nós partilhamos seu sonho, Zod, mas descobri uma maneira de tornar realidade a destruição do Super-Homem. E aqui dá para notar realmente a vontade do Marv Wolfman em homenagear todas as fases do Superman. Já que o Zod era conhecido tanto nos quadrinhos quanto no cinema, quando foi vivido pelo sempre malvadão Terence Stamp. Em contrapartida, a Faora era uma personagem exclusiva dos quadrinhos e ela foi criada em 77. Já a Ursa era praticamente uma versão da Faora, criada quase que ao mesmo tempo, só que especialmente para o cinema, quando ela foi vivida pela atriz Sarah Douglas. Então, justamente pelo fato das duas vilãs serem praticamente a mesma personagem, o que sempre gera muita confusão, essa foi a única vez em que as duas apareceram juntas. E aí, curtiu essa curiosidade, né? Muito legal. Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que adora o Superman. Que tal? Mas vai demorar muito, eu vou perder meu filme. Bom, do lado do elenco de super-heróis da DC Comics, a gente só teve uma participação especial, mas foi muito legal. Já que no episódio 8, o Superman e a Mulher Maravilha se reuniram para enfrentar uma ameaça em comum, uma feiticeira que mexia com o tempo. You all right? I am now.
Let's stop Cyrene. Easier said than done, you Amazon fool! Além disso, o desenho tinha uma coisa muito legal, que era o seguinte: a história principal durava ali entre 14, 15 e 16 minutos. E o resto, do tempo do desenho era preenchido com um quadro de 3 a 5 minutos que era muito interessante. No caso, o álbum de família do Superman, com historinhas escritas pelo próprio Marv Wolfman e que ao longo de 3 episódios cobriram um período que foi do Kal-El bebezinho, aprontando altas confusões até a formatura do Clark Kent e a chegada do Superman em Metrópolis. Álbum de família do Super-Homem. Feliz aniversário, Clark. Desça já daí! Aqui no Brasil, o Superman da Robespierre foi exibido primeiramente na programação do SBT, lá no final dos anos 80, e depois ainda ganhou novas reprises na Record e depois na Cartoon Network. Aliás, vamos dizer, a dublagem feita pela Herbert Richards deixou tudo ainda mais nostálgico pra gente. Já que no desenho, o Superman foi dublado pelo inesquecível André Filho, que ainda mudava o tom de voz quando fazia as vezes de Clark Kent, do mesmo jeitinho que ele fez com o Superman do Christopher Reeve. Eu espero que esse pequeno incidente não deixe você com medo de voar. Quando eu estive lá no fundo, encontrei isso aqui. Pedaço de uma bomba. Puxa, que bom ver você com a gente. Já a Lois Lane foi dublada pela talentosíssima Carmen Sheila, retornando como repórter depois de ter dublado a Margot Kidder no 4º filme do Superman. O vilão Lex Luthor foi dublado por ninguém menos que o saudoso Orlando Drummond. E ainda tivemos o grande Antônio Patinho como Perry White e o Manolo Rey como Jimmy Olsen e o vozeirão do Paulo Flores na versão brasileira da narração de abertura. Vamos concordar, né? Esse elenco de vozes era de primeira grandeza e o Superman merecia isso. Tá certo que o Superman sempre teve sorte com os seus desenhos animados e eu mesmo não consigo me lembrar de nenhum que tenha sido ruim. Mas com certeza, essa versão de 1988 merecia ser lembrada mais do que realmente é, diz aí. Mas e aí, curtiam essa versão do Superman? Ainda curtem ou já tinham esquecido? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, não perde tempo, hein? Se inscreve aqui e badala o sininho. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal, muita nostalgia. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.